Se você tem se negado a encarar uma certa situação por conta da culpa, do medo, da vergonha, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Faz 10 anos que eu sou pastor. Faz 10 anos que eu lido com o drama de pessoas e famílias. E se teve uma coisa que eu pude aprender ao longo desses anos, foi o mal que faz ao ser humano varrer os problemas para debaixo do tapete. Guardar segredos adoece a alma, adoece o corpo e priva a vida da alegria verdadeira. O problema é que todos temos coisas que nos recusamos a encarar. Todos temos coisas das quais nos envergonhamos, que jogamos no porão da alma, na esperança de que em algum momento elas se resolvam. Todavia, isso nunca acontece. Pelo contrário, tal como o mofo, quanto mais tempo essas coisas são mantidas na escuridão, mais elas crescem e dominam nossas vidas. Todavia, o Deus que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos nos conhecemos, está disposto a desvendar nossos segredos para o nosso próprio bem. Muitas vezes Ele permite que situações, pessoas, conflitos venham de encontro a nós, a fim de quebrar nossos mecanismos de defesa e jogar luz no porão da alma que está dominado pelo mofo. Foi exatamente isso que ele fez com Davi. Depois que Davi destruiu a vida de Betseba. Nós falamos sobre isso no episódio anterior. E se você ainda não escutou, seria bem legal se você ouvisse primeiro o último episódio. Mas só para refrescar a memória, o que aconteceu foi o seguinte. Davi, vivendo um momento de fuga da carreira, ao invés de liderar o exército na batalha, resolve ficar no palácio descansando. Enquanto ele passeia pelo terraço, vê uma mulher muito bonita tomando banho. Manda levarem essa mulher até ele no palácio e tem relações sexuais com ela. Como se não bastasse isso, essa mulher, na verdade, ela era uma mulher casada e ela acaba engravidando. Para encobrir seu erro, Davi manda chamar Urias, que é o marido de Betseba, que era um soldado que estava na guerra, e dá a ele uma noite de descanso, na esperança de que ele dormisse com sua esposa e todos pensassem que o filho era dele. Mas Urias recusa-se a ir para casa, principalmente porque os seus companheiros ainda estavam lutando. Por isso, Davi dá ordens ao comandante para que ele ponha Urias na linha de frente, de tal forma que os inimigos o matem. E é isso que acontece. Passado o tempo do luto, Davi leva Betseba para o palácio e se casa com ela. Aparentemente, tudo estava bem. Ele havia encoberto todos os seus erros, mas, como Deus amava Davi, ele envia um profeta chamado Natã, que conta ao rei a seguinte história. Natã diz assim a Davi: Havia 2 homens numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois. O pobre, apenas uma cordeirinha que tinha comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos, como um membro da família. Ela comia do prato dele, bebia do seu copo e dormia na sua cama.
era como se fosse uma filha para ele. Certo dia, um viajante apareceu na casa do rico. Ele era muito avarento e, não querendo matar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para alimentar o visitante, pegou a cordeirinha do pobre, preparou a refeição com ela e ofereceu ao seu hóspede. Quando Davi escuta essa história, ele fica furioso e ele diz o seguinte para o profeta: assim como vive o Eterno, o homem que fez isso tem de morrer e deve pagar 4 vezes o valor da cordeirinha por causa do seu crime e da sua avareza. Então, o profeta olha para o rei e diz: você é esse homem. Você percebe o que Natan fez? É genial, é simplesmente genial. Davi estava em completa negação do que ele havia feito. Ele agia normalmente, como se estivesse tudo certo. Por isso, se Natan chegasse e simplesmente apontasse a Davi o mal que ele havia feito, é bem provável que ele continuasse negando o fato. É provável que ele racionalizasse a situação, ou seja, ele iria criar uma justificativa para mostrar que ele não teve escolha, ou que ele foi até forçado a fazer aquilo. Eu acho muito provável que Davi dissesse algo do tipo: mas também, por que aquela mulher tinha que estar tomando banho no telhado? Ela estava se mostrando para mim. Ela estava afim de mim. Ela me seduziu e eu não consegui evitar. Esse é o mesmo tipo de justificativa que muitos homens usam até hoje em dia para assediar mulheres. Por exemplo, eu dei em cima dela porque ela estava usando uma roupa curta. Eu dei em cima dela porque ela deu um jeito de ficar sozinha comigo no escritório até tarde. Eu dei em cima dela porque quando uma mulher diz não, na verdade, ela está querendo dizer sim. E só para deixar bem claro, se por acaso você não entendeu a minha ironia, eu não estou dizendo que esse tipo de comportamento é aceitável. Eu não estou reforçando esse tipo de conduta. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é que nós, homens, temos que entender que um não é não. Na minha casa, por exemplo, eu sou pai de um menino de 5 anos e de uma menina de 2 anos. E eu e minha esposa, nós temos nos esforçado para ensinarmos às crianças, tanto o menino quanto a menina, que não é não. Então, por exemplo, às vezes eu chego de noite para dar um beijo na minha filha de boa noite, na hora de dormir, e ela vira para mim e diz: não, papai, sai. Sabe o que eu faço? Eu não agarro ela e beijo ela mesmo assim. Eu digo para ela o seguinte: você não está afim de beijo hoje? Tudo bem, então boa noite. E a mesma coisa acontece com o menino. Às vezes ele quer agarrar a mãe, encher ela de beijo, ela não está no momento que ela está afim, ela diz não. E aí a gente diz para ele o seguinte: filho, não é não. Você tem que aprender a respeitar a vontade da mamãe. E você tem que aprender a respeitar a vontade de qualquer outra garota. Quando ela diz não, é não. Voltando então para Natan, por que ele conta a história para Davi ao invés de confrontá-lo diretamente? É porque uma pessoa que está em negação, quando confrontada, vai simplesmente justificar sua atitude. Por isso, para quebrar os mecanismos de defesa de Davi, o profeta, ele conta uma história na qual ele se identifica com, eu digo Davi, se identifica com um pastor pobre, que tinha apenas uma ovelha. Porque ele mesmo já havia sido um pastor humilde, que cuidava de poucas ovelhas. Com isso, os afetos do rei são tocados tão profundamente que a sentença que ele declara sobre o homem rico é a pena capital. O homem que fez isso tem que morrer. Então o profeta, como que se pegasse um espelho, coloca na frente de Davi e diz: você é esse homem. Eu vou te dizer uma coisa, essa declaração de Natan salvou a vida de Davi. Porque permitiu que ele enxergasse o tamanho da besteira que ele havia feito.
E isso nos coloca diante de uma questão muito importante, que é por que Deus teria preocupação de nos mostrar aquilo que queremos ignorar? E para mim a resposta é só uma. É porque Deus sabe que guardar segredos adoece a alma. O próprio Davi registrou isso em 2 salmos que ele escreveu, onde ele descreve poeticamente o estado emocional que ele estava vivendo enquanto negava esse fato específico. Salmo 32 diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Salmo 51, que a gente sabe com certeza que foi escrito por causa desse evento, ele diz o seguinte: devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Meu corpo definhava de tanto gemer. Minha força evaporou. Tu me quebraste. Perceba que Davi está dizendo que a dor que ele sentia na alma refletia no corpo dele. Que apesar de aparentemente estar tudo bem, no fundo, a culpa era uma força que trazia uma sensação de ser esmagado, de ser moído, drenado. E isso acontece porque guardar segredos nos adoece. Por exemplo, numa entrevista à BBC Mundo, de 27 de janeiro de 2017, uma neurologista, se não me engano ela é britânica, chamada Suzanne O'Sullivan, ela relatou que cerca de 1/3 dos seus pacientes apresenta doenças cuja causa não é física, mas emocional. E ela diz que o mesmo acontece em outras especialidades médicas. As chamadas doenças psicossomáticas podem variar desde um desarranjo intestinal ou uma dor de cabeça, até casos muito mais complexos, como os que estavam sendo relatados pela doutora Sullivan, nos quais ela tratou, por exemplo, cegueira, paralisia. Ela disse que um paciente chegou andando de cadeira de rodas e era tudo emocional. Desmaios, convulsões, tudo isso de origem psicológica. O que eu quero dizer é que, se Davi continuasse fingindo estar tudo bem, quando na verdade não estava nada bem, ele iria continuar sofrendo calado e adoecendo diariamente. Isso sem contar a verdadeira vítima de toda essa história, que era Batseba. Imagine a dor que essa mulher teve que suportar calada, principalmente durante o tempo que o rei fingia estar agindo corretamente. Da mesma forma, à medida que você continua fingindo que as coisas estão bem, quando na verdade elas não estão, e à medida que você continua encobrindo pecados e fingindo que nada aconteceu, quando na verdade algo realmente significativo aconteceu, não apenas você adoece, todos aqueles que estão à sua volta adoecem juntos. Eu não consigo nem dimensionar o número de famílias que vivem um verdadeiro caos por conta de pecados que não foram confessados e tratados. Mas a boa notícia que eu tenho é que o mesmo Deus que mandou Natã até Davi, para que através de uma história, uma parábola, pudesse desarmar os mecanismos de defesa do rei, possibilitando que a graça alcançasse de tal forma que ele reconhecesse seu erro e fosse restaurado. Esse mesmo Deus que enviou Natã a Davi, enviou o seu próprio filho até nós, para que através de histórias, de parábolas, nossos mecanismos de defesa fossem desarmados e a graça pudesse penetrar em nossos corações e restaurar as nossas vidas. Jesus foi o verdadeiro mestre na arte de contar histórias.
Suas parábolas tinham o poder de revelar o que havia escondido no fundo do coração, tanto de religiosos quanto pecadores, conservadores e progressistas, de tal forma que ninguém que escute uma parábola de Jesus não diga ao final: esse homem sou eu, ou então essa mulher sou eu. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a parábola do filho pródigo. Eu ainda era uma criança. Meus pais haviam ido até a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo para algum tipo de evento que eu não lembro o que era. E naquele momento do culto, no qual os adultos escutam um sermão e as crianças saem para ouvirem uma palavra numa linguagem mais fácil, né, dentro daquilo que elas entendem, foi nessa hora que uma tia, que eu não sei nem quem que é, não faço ideia, contou para nós a parábola do filho pródigo. E sabe o que é mais impressionante? É que no final daquela história, mesmo sendo uma criança, eu consegui entender que o filho perdido que se afastou do pai era eu. E que o pai que recebeu o filho com perdão era Deus. E essa história tem sido tão importante para mim que eu não sei nem dizer quantas vezes ela me confrontou, quantas vezes ela me curou, quantas vezes fui eu quem recebi o abraço e os beijos do pai, quantas vezes o pai foi me encontrar do lado de fora da festa, igual o irmão mais velho, ranzinza, ressentido. E ele foi atrás de mim para me convidar para entrar e me alegrar com a volta do meu irmão. Num livro chamado O Deus Pródigo, Tim Keller faz o seguinte comentário sobre essa parábola. Se lermos a narrativa sob a luz do tema recorrente na Bíblia, do exílio e da volta para casa, poderemos compreender que Jesus nos deu mais que um relato tocante de uma redenção individual. Ele reconta a história de toda a raça humana. Parece haver um aspecto no qual somos todos como o filho mais novo. Somos todos exilados, sempre com saudades de casa. Estamos sempre viajando, jamais chegando. As casas e as famílias de que realmente fazemos parte são apenas estalagens distribuídas pelo caminho, mas não são nossas casas. A casa continua a nos fugir. Não é mera coincidência o fato de que, ao longo da Bíblia, história após história, conter esse padrão do exílio. Adão e Eva expulsos do jardim. Caim obrigado a viver errante sobre a terra. Jacó fugindo para longe de seu irmão. Moisés e o povo exilados no Egito. Davi fugindo por anos de Saul. E o povo, mais uma vez, vivendo no exílio, mas agora na Babilônia. A mensagem da Bíblia é que a raça humana consiste de um bando de exilados. Um bando de exilados tentando voltar para casa. A parábola do filho pródigo é sobre cada um de nós. Ou seja, história após história, ouvimos Jesus e dizemos: esse homem tem que morrer. Ou então, essa mulher tem que morrer. E além disso, essa pessoa ainda precisa pagar a indenização pelo mal que fez. Então Jesus, tal como Natã, olha para nós e diz: esse homem, essa mulher, é você. E de fato você merece morrer. Mas como eu lhe amo profundamente, eu vou assumir sua culpa e morrer no seu lugar, a fim de que você seja perdoado. Porque eu sou o verdadeiro irmão mais velho.
e por amor ao Pai, deixei o país celeste e vim em sua busca. Eu experimentei o exílio que você merecia, para que você pudesse voltar ao seu verdadeiro país. Eu fui morto do lado de fora da cidade de Jerusalém, para que você pudesse entrar na nova Jerusalém celestial. Eu tomei para mim todas as consequências da rebeldia humana, do sentimento de não pertencer a lugar algum do cosmo, para que você pudesse ser recebido em sua verdadeira casa. E se essa verdade faz você dizer, tal como Davi, depois de ouvir Natã, pequei contra Deus, o que você pode fazer para que os segredos que você vem guardando parem de estragar sua vida e de quem está perto, e parem de adoecer sua alma e seu corpo? No centro do Salmo 32, Davi diz o seguinte: então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Se você quiser ser uma pessoa saudável, espiritualmente e emocionalmente, você precisa deixar que Deus ilumine o porão da sua alma e jogue luz sobre suas sombras. Sabe por que tem tanta gente por aí que se diz espiritual, que não para de falar de Deus, mas é extremamente tóxica? Que não fala palavrão, mas vive cuspindo ódio? Que não usa roupa assim ou assado, mas que tem a mente poluída de perversidade? Que deixa de fazer isso ou aquilo, mas às escondidas pratica coisas absurdas? É porque o porão da alma nunca foi visitado pela luz de Cristo. E tudo aquilo que não presta continua em segredo. Por isso, se você quiser se livrar daquilo que tem esmagado sua vida e drenado suas energias, você precisa praticar a confissão de pecados. Porque pôr para fora aquilo que a gente fica guardando traz cura. Não foi isso que Freud descobriu? Que à medida que seus pacientes iam colocando para fora aquilo que estava guardado, eles iam melhorando e ficando aliviados? Mas acontece que a Bíblia já havia dito isso quase 2000 anos antes de Freud. Tiago 5,16 diz o seguinte: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Repare que Tiago não diz que é para confessar os pecados a Deus. Ele diz, confessem uns aos outros, ou seja, para uma outra pessoa. E ele também não diz que à medida que confessamos somos perdoados. Ele diz que nós somos curados. Portanto, minha sugestão é que você confesse para outra pessoa aquilo que você tem escondido e que tem causado sofrimento. Todavia, obviamente que você não deve abrir sua vida para qualquer um. Seria tolice imaginar que qualquer pessoa teria maturidade para ouvir nossas falhas sem causar depois um dano maior. Por isso, encontre alguém que tenha sabedoria para ouvir. Um bom psicólogo ou psicanalista talvez seja a pessoa mais indicada para isso. Não pense, pelo amor de Deus, que fazer terapia é coisa de pessoa fraca ou de gente louca. Terapia é coisa de pessoa. Ponto final. Nós, seres humanos, precisamos compartilhar o que vai dentro da alma, senão adoecemos. Entretanto, embora o psicólogo ou o psicanalista talvez seja um bom ouvinte, nenhum desses profissionais
vai poder fazer a segunda parte do versículo de Tiago, ou seja, Tiago diz que é para confessar e depois orar. Nenhum terapeuta vai fazer uma oração de perdão após ouvir sua confissão. Por isso, talvez fosse interessante conversar também com alguém que possa assumir o papel de diretor espiritual. Pode ser um pastor, um padre ou uma pessoa que seja madura, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, e que você sabe que vai manter em sigilo a sua confissão. Bom mesmo, talvez seja juntar essas duas áreas, a terapêutica e a direção espiritual. Porque apesar de diferentes, elas são complementares e têm o objetivo de trazer saúde e amadurecimento para as nossas vidas. Você já imaginou como o mundo seria melhor se todos tivessem coragem de entrar no porão da alma, jogar luz naquilo que é segredo? Infelizmente, não podemos limpar a vida do outro, porque essa faxina tem que ser feita de dentro para fora. Mas podemos lidar com o nosso próprio lixo. E se formos uma pessoa tóxica a menos andando por aí, o mundo já vai ser um lugar melhor. Que Deus te abençoe. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Ortiz e Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Que Deus lhe abençoe e até a próxima!